E aí, meu povo, como é que vocês estão? Bom demais? Aqui é o Davi do Além da Equação e hoje eu vou estar passando uma questão para vocês bem interessante sobre conjuntos. Bem, uma aula que eu já dei aqui no canal, né? Então hoje vai ser um vídeo sem explicação. Eu não vou passar um resumo antes. Caso você queira ter um pouco mais de noção sobre o que é um conjunto, para você não ficar perdido aqui durante a resolução, recomendo que você confira lá a aula que eu dei usando esse slide aqui sobre conjuntos, porque ficou uma aula bem completa e ainda ó, tem uma questão do ITA no final do vídeo, então eu recomendo você passar lá para conferir. Mas aqui então hoje a gente vai estar resolvendo essa questão também do ITA de conjuntos. Então vamos começar lendo ela aqui e depois eu vou explicar para vocês como resolve. Então vamos lá. Sejam A, B e C conjuntos que estão contidos nos números reais, que seria a representação por essa letra R, tais que C está contido em A. Considere as afirmações. Então vamos lá, é basicamente uma questão que a gente tem que analisar quais informações estão corretas e quais não estão. E vocês vão ver que vai ser bem tranquilo a gente fazer isso, tá? Aqui a gente tem que já considerar uma coisa bem relevante para a questão, que o C está contido em A, ou seja, é um subconjunto de A. Todos os elementos de C pertencem a A, tá? Essa é uma informação muito importante que a gente vai usar. Então vamos começar aqui com a primeira afirmativa aqui, ó. Então vou começar aqui. Peraí. Aqui, 1. A gente tem a primeira afirmação que A interseção com B, união com C, é igual a interseção com B, união com C. Tá, então, o que a gente pode começar fazendo aqui? Vamos parar para pensar uma coisa. Nessa afirmação aqui, a gente vai ter que usar o negócio do conjunto do C ser um subconjunto de A. Vocês vão ver por quê. Aqui tem como a gente fazer distributiva, né? Então, vamos distribuir aqui as operações. Então, vai ficar como que é distributiva? Ó, A, união com C, interseção com B, união com C. Vocês entenderam o que eu fiz aqui? Caso tenha ficado um pouco perdidos, ó, a gente tinha A interseção com B. E isso, união com C. Então eu peguei união com C e joguei pro A, e união com C e joguei pro B. E tinha a interseção, então ela continua aqui, ó. Ok? Isso que é a distributiva que eu acabei de fazer aqui. E isso é igual a distributiva do outro lado também. Então vai ficar A interseção com B, união com A interseção com C. Ok, agora a gente vai parar um momento aqui e pensar um pouco o que está escrito aqui. Ó, vamos lembrar, C está contido em A, não é? O enunciado dessa informação para a gente, C está contido em A. Então todos os elementos de C estão em A, são elementos de A. Logo, ó, quando vocês olham aqui para A união com C, o que vocês acham disso, A união com C? Vamos parar para pensar, o C é um subconjunto de A. O que significa que a união com C é a mesma coisa que A. Vocês entendem por quê? Porque, vamos pensar, a gente tem um conjunto A. E você vai unir o conjunto A com todos os elementos do conjunto C. Só que o conjunto A já tem todos os elementos do conjunto C. Então, meio que A união com C é a mesma coisa que A. Então, aqui, ó. Eu vou até apagar isso daqui. Escrever aqui. Que A união com C é a mesma coisa que A. Então, você vai dar A interseção com B, união C. E, do outro lado, agora que eu reparei aqui, enquanto eu fui fazendo a resolução, que a gente nem precisava fazer essa distributiva que eu fiz pro segundo lado. Porque se vocês repararem, já deu certo, ó. Olha o que a gente tinha de um lado. A interseção com B, união com C. E foi a mesma coisa que a gente conseguiu chegar do outro lado. Tá vendo? Então chegou que A interseção com B união com C é igual a interseção com B união com C, que é uma afirmativa correta, né? Então a afirmação 1 é correta. Então agora a gente já pode eliminar algumas aqui do enunciado, mas nem precisa não. Então beleza, a gente chegou já que a 1 tá correta. Agora vamos para 2. Vamos aqui, 2. Opa, costuma travar assim. A interseção com B é igual a C união com B interseção com R menos C. Ok?
Esse aqui parece um pouco mais difícil, mas vocês vão ver que ela nem é tão difícil assim. Então tá, de um lado a gente tem A interseção com B. E A interseção com B a gente não precisa simplificar nada, porque é só A interseção com B mesmo. Então vamos tentar mexer com o lado direito para ver se a gente vai chegar em algum lugar. Então A interseção com B a gente vai manter, porque não tem como fazer muita coisa com ele, né? E vamos lá. Agora a gente vai parar para pensar aqui um pouco. R menos C. O que é R menos C? A gente vai pegar o conjunto dos números reais e subtrair os conjuntos do elemento C. Então vai ser basicamente todos os números reais menos os que pertencem ao conjunto C. E a gente vai fazer a interseção disso com B. Então, a gente vai fazer muito uma análise aqui, né? A gente não vai ficar escrevendo muita coisa, a gente vai mais analisar mesmo. A gente vai pegar esse conjunto R, né, menos C, e vai fazer a interseção dele com B. Tá? Então imagina isso aí na cabeça de vocês. Todos os números reais menos os que pertencem a C, e a gente vai fazer a interseção disso com B. Então, o que vai dar isso? Vai dar basicamente todos os elementos de B que não pertencem a C. Por quê? Se essa interseção aqui, ó, tá nos indicando o que com esses números reais aqui? Que a gente tem um conjunto de um lado que são todos os números reais menos os que pertencem ao C. Tá? Então, todos os números, todos que não pertencem a C. E de um lado a gente tem a interseção disso com B. Então, a interseção tá dizendo o que pra gente? Que a gente quer todos os elementos de B que também pertencem a essa subtração de conjuntos, né? E quais são esses elementos de B que pertencem a essa subtração de conjuntos? Todos os elementos dos números reais que não pertencem ao conjunto C. Só que, quando a gente pega isso e une com C, a gente vai estar fazendo o quê? Pegando todos os elementos que pertencem no conjunto B, menos os elementos de C, porque é isso que a gente chegou na conclusão que eu tinha explicado para vocês. A gente pode fazer isso daqui, ó. Isso aqui é basicamente B menos C, porque a gente vai estar pegando todos os números sem ser os que pertencem a C e fazendo a interseção disso com B. Então você só vai ter elementos de B que não pertencem a C, B menos C, tá? E isso vai se unir a C. Ou seja, você vai ter todos os elementos de B que não pertencem a C unidos com C. Então, no final, cara, isso aqui vai se anular. E eu te garanto, que eu acho que vocês já repararam, que isso daqui não é a interseção com B. Fala sério, vou até escrever mais bonitinho aqui, que ficou meio feio, né? Aqui. O que vocês acham, gente? Vocês acham que isso daqui é a interseção com C, não com B? Te garanto que não. Então, a afirmativa 2, a gente já pode falar que tá errada, cara. Errada. Então agora só falta ver se a 3 está certa. Então vamos conferir se a 3 está correta. 1, 2, 3. Pronto, vamos ver. A interseção com B menos C é igual a interseção com B menos o C. Ok. Então vamos analisar um pouco aqui o que está querendo. É bem importante que nessas questões de operação com conjunto, você pense tipo uma análise dimensional e não fique fixo nas operações, essas coisas. Pensando também que o C está contido em A. Porque, cara, se você ficasse muito preso nessas operações, você não ia chegar muito, você não ia ir muito fundo aqui nessa abreviação que eu fiz aqui, ó. Desse B interseção com R menos C e perceber que é a mesma coisa que B menos C. Então você tem que ter uma análise mais dimensional para você conseguir simplificar o que a questão está querendo e chegar na resposta. Então, só uma dica para vocês, mas vamos ver agora o que essa afirmação 3 aqui está falando, né? Tá, agora aqui nós temos aqui umas operações, né? E aqui está pedindo para a gente fazer distributiva, né? Então vamos fazer ela aqui. Não sei nem se precisa dos dois lados, mas vamos fazer só para garantir. A gente vai ter então de um dos lados A interseção com B menos A interseção com C. Só de escrever eu reparei que a gente não precisa fazer os dois lados, tá? Então nem vou fazer do outro lado, vocês já vão perceber que a resposta está pronta aqui pra gente. E de uns lados a gente vai ter A interseção com B menos C. E aqui cai aquela análise que eu falei pra vocês. Ó, qual elemento que a gente tem aqui que vocês acham que a gente pode simplesmente simplificar de uma forma muito fácil? Vou dar um tempinho pra vocês pensarem aí. Qualquer coisa, pausem o vídeo agora e pensem que qual elemento que a gente pode tirar daqui que vai simplificar totalmente a questão. Pausou? Então é o seguinte.
aqui, se vocês não repararam, a gente tem um A interseção com C. Mas o que tem, Davi? Isso não muda nada. Muda muita coisa, porque o C está contido em A. Ou seja, o que essa operação está querendo? Todos os elementos de A que também pertencem a C. Só que todos os elementos de C pertencem a A. Então, essa operação vai dar basicamente o quê? C. Vocês entenderam? A interseção com C é a mesma coisa que C, porque o C está contido em A. Vou colocar isso aqui para ficar diferente, né? Porque o C está contido em A. Ok? Espero que vocês tenham pegado a visão aqui. Então agora, se vocês não repararam, a gente tem uma igualdade. A interseção com B menos C é igual a interseção com B menos C. Então a gente conclui que a afirmativa 3 está correta. Com isso, é só a gente vir aqui nas respostas e nós temos letra B, apenas 1 e 3. Vocês entenderam, pessoal? Espero que vocês tenham entendido. Essa foi uma aula um pouco mais dinâmica, que eu só expliquei o exercício mesmo, eu não me aprofundei muito em explicar a operação de conjuntos, mas eu espero que vocês tenham entendido. E galera, recomendo que, caso vocês gostem de conjuntos, que é uma matéria que eu acho bem interessante, pratiquem aí na casa de vocês. É uma matéria bem legal pro ITA também, para vários vestibulares. Não costuma cair muito no Enem desse jeito que caiu aqui essa questão, mas operações de... mas costuma cair operações mais simples de conjuntos. Mas então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Já deixa o like aí, se inscreve e até mais.